Bom dia a todos. Que todos tenham uma manhã abençoada. Eu estou aqui, meus irmãos, mais uma vez para estar deixando uma palavra da parte do Senhor. Mas antes, vamos estar fazendo uma oração em agradecimento ao Senhor por nós estarmos aqui mais um dia, contemplando esse dia lindo que Ele nos deixou. Né? Então vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz a tentação, mas livrai-me do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Então hoje eu vou estar deixando uma palavra que fica em Lucas 19, que fala assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me vem pousar em sua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: Que entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Dizer que história linda, né? Aqui fala de Zaqueu, que era um homem rico, publicano, cobrava impostos. E ele tinha curiosidade, ele ouvia falar de Jesus. Então ele queria saber quem que era esse Jesus. Só que Jesus vivia cercado por multidões. E Zaqueu, como era pequeno, de estatura pequena, ele tomou uma atitude. Ele falou: Hoje eu vejo quem é Jesus. E correu e subiu numa figueira brava. Porque Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou ali, Jesus olhou para cima e pediu para Zaqueu descer. Falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu, mais do que depressa, feliz, alegre, desceu para receber Jesus. E as pessoas que estavam ali com Jesus começaram a criticar, começaram a falar por que Jesus ia pousar na casa de um pecador. E Zaqueu já foi falando: Senhor, eu dou a metade dos meus bens para os pobres. E se eu fiz algum mal para alguém, se eu tirei mais de alguém, eu dou quatro vezes a mais. Então assim, Jesus logo respondeu que hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Olha só, aqui mostra que Zaqueu foi um homem determinado, ele queria conhecer Jesus,
correu atrás do objetivo dele e conseguiu estar diante de Jesus. Só que Zaqueu não tinha consciência do que ia acontecer com a vida dele, que a partir daquele momento a vida dele iria ser transformada, porque Jesus tocou no coração dele. E quando ele viu Jesus, ele sentiu o amor de Cristo. Por isso ele falou que ia doar os bens dele, porque ali não interessava mais nada para ele. E Jesus, é claro que Jesus já sabia que Zaqueu iria estar naquela árvore. Jesus já conhecia o coração de Zaqueu. Por isso Jesus falou que ia pousar na casa dele. Jesus já sabia quem era Zaqueu. Jesus era filho de Abraão. Ele estava perdido. E Jesus foi buscar. Mas as pessoas não entendiam isso e criticaram. Hoje em dia somos assim. Nós nem procuramos saber das coisas, criticamos nossos irmãos. Muitas das vezes as pessoas estão no caminho errado, fazendo coisas erradas, por não conhecer a palavra, por não conhecer a Cristo, por não conhecer o amor verdadeiro. E nós muitas das vezes, em vez de pegar na mão, em vez de levar uma palavra, nós viramos as costas, nós criticamos. Isso é errado. Temos que aprender com Jesus. Temos que ser a aparência de Jesus, pensar como Jesus. Jesus é amor. Temos que amar o nosso próximo. Não é julgar. Desde aquele tempo já existiu o julgamento, mesmo sem conhecer a pessoa. Notem que Jesus falou. Ele também é filho de Abraão. Então, meus irmãos, esse versículo me mostrou que Zaqueu era um homem determinado. Ele ficou curioso, queria conhecer Jesus, porque ouvia falar muito desse Jesus. Mas ele não imaginava que a partir daquele momento a vida dele ia ser transformada. E ele tomou atitude, correu atrás, subiu na árvore. Ele queria ver a todo custo, ele queria ver Jesus. E isso levou a salvação para a casa dele, porque Jesus foi lá. E Jesus, ele quando pediu Zaqueu para descer, ele já sabia do que Zaqueu ia falar, o que Zaqueu tinha no coração, ele já sabia de tudo. Então, meus irmãos, que esse versículo sirva para nossa reflexão do dia, para que a gente pense mais antes de julgar as pessoas. E se você tem um objetivo, se você tem um sonho, não desista dele. Coloque Jesus na sua frente e vai atrás, corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Não importa os obstáculos que estiverem na sua frente, se você tem Jesus, você tem tudo. E faça como Zaqueu, suba numa árvore, fale com Jesus, convide ele para pousar na sua casa. Zaqueu não convidou, mas ele estava lá na hora certa e no momento certo. Então, meus irmãos, que esse versículo sirva para nossa reflexão, para nós não julgarmos as pessoas, em vez de nós julgarmos quem está no caminho errado, quem está fazendo coisa errada, que nós possamos pegar na mão dessa pessoa, que nós possamos levar uma palavra até ela, porque Zaqueu se arrependeu. Zaqueu era publicano, cobrador de impostos. Mas a partir daquele dia que ele viu Jesus, ele se arrependeu de tudo que ele fez. E assim somos com nós aqui na Terra. As pessoas se arrependem, se arrepender de verdade, ele é transformado, ele muda de vida. Temos que dar chance para as pessoas, assim como Jesus dá para nós.
Temos que dar a chance daquela pessoa se arrepender do que fez. Temos que perdoar. Jesus nos perdoou. Quem somos nós para não perdoar o próximo? Então, essa reflexão sobre esse versículo mexeu muito comigo. Eu achei muito lindo a atitude de Zaqueu, né? Eu achei muito lindo ele ter a atitude de subir numa árvore para ver Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade. Jesus é vida, é amor. E Zaqueu correu para os braços dele. Zaqueu se arrependeu de tudo de errado que fazia. E assim somos nós aqui na terra. Se nós fizermos coisas erradas, nos arrepender, Jesus vai nos receber de braços abertos. Amém? Então, meus irmãos, essa é a palavra que Deus tocou no meu coração para me deixar hoje. Eu espero que cada um de vocês tenha refletido sobre essa palavra e que Deus abençoe a todos, visite cada um de vocês, a casa, a família. Amém? E que Jesus esteja na casa de cada um. Tenha um bom dia e um resto de quarta-feira abençoado. Amém?